Imagina uma maratona. Tá. Só que assim, as regras dessa maratona mudam do nada, o cenário altera a cada quilômetro e, pra piorar, a pressão por perfeição é simplesmente implacável. Nossa, é a receita perfeita pro caos, né? Exato. E essa é a realidade exata do Grêmio hoje. No esporte de alto rendimento, a decisão mais difícil que um treinador pode tomar depois de uma derrota bem dolorosa não é daquele treino físico punitivo na segunda-feira de manhã. Com certeza não, isso é coisa do passado. Pois é, a decisão mais difícil é ter a coragem de olhar para um grupo de atletas profissionais, mandar todo mundo para casa e dizer, olha, não pensa em futebol por 4 dias. É um choque de gestão. É um baita choque. E hoje, dia 23 de março de 2026, os documentos que a gente tem sobre a mesa formam um quebra-cabeça muito intrigante. A gente está com os relatórios esportivos mais recentes, os boletins médicos super detalhados e, claro, as declarações da comissão técnica gremista. E tem muita entrelinha aí pra gente ler. Muita. A nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje não é só ficar repassando o resultado ou debatendo tipo esquema tático. A gente vai tentar entender a anatomia de uma pausa estratégica. Como que uma equipe de elite gerencia o desgaste físico e principalmente a fadiga psicológica antes de bater de frente com um calendário que não perdoa ninguém? E a resposta para isso, sabe, raramente está naquilo que acontece no campo durante os 90 minutos. Verdade. A verdadeira engenharia de performance, ela se revela lá no silêncio dos bastidores. Nas decisões que muitas vezes são impopulares e na leitura de cenários que a grande maioria simplesmente ignora. Uma pausa no futebol atual nunca é só uma pausa. Ela é um mecanismo puro de contenção de danos. Certo, vamos destrinchar isso porque para entender o peso do que está por vir, a gente tem que olhar primeiro para essa bagagem pesadíssima que o time acabou de trazer do Rio de Janeiro. O clima lá não foi dos melhores. Nem um pouco. O cenário imediato é o seguinte: domingo, dia 22 de março, ontem no caso, o Grêmio sofre uma derrota por 2-1 contra o Vasco. A delegação volta para Porto Alegre à noite, então tem aquele cansaço óbvio de aeroporto, o peso da derrota nas costas. E aí vem a decisão da comissão técnica. Exato. A decisão liderada pelo português Luiz Castro é imediata, folga. O grupo só se reapresenta no CT Luiz Carvalho na quinta-feira de manhã, dia 26. Quase 4 dias inteiros. É muito tempo. E as palavras que o Castro usou na entrevista chamam muito a atenção. Ele fala claramente na necessidade de um, abre aspas, descanso mental. Ele cita um desgaste enorme e usa uma palavra fortíssima, perturbação. Essa palavra é chave. É muito forte. Ele admite de forma super sincera que a falta de sucesso nos jogos fora de casa está causando essa perturbação no elenco. E eu estava pensando aqui, a gente pode fazer uma analogia direta com a vida de muita gente que está ouvindo a gente. Imagina uma equipe de vendas corporativa, tá? Tá, imagina. Uma equipe que viaja o país inteiro fazendo apresentações gigantes. O desgaste de aeroporto, de hotel é brutal. Mas se eles voltam para casa com contratos milionários assinados, a adrenalina compensa, né? A dopamina vai lá em cima. Eles nem sentem o cansaço. Exatamente. Agora, se essa mesma equipe viaja, trabalha até exaustão, dorme mal e volta de mãos vazias, repetidas vezes, aí o sistema entra em colapso. Cria um bloqueio. O cansaço físico vira o menor dos problemas. A frustração de não ver resultado é o que realmente gera essa falha no sistema, essa perturbação que o Luiz Castro citou. O que é fascinante aqui é a precisão do diagnóstico clínico que o Luiz Castro está fazendo. Porque no meio do futebol, especialmente aqui na nossa cultura sul-americana, a resposta padrão para uma derrota fora de casa é a retaliação. Ah, o famoso treino de castigo. Exatamente. A velha guarda do esporte marcaria aquele treino debaixo de sol do meio-dia na segunda-feira para provar para a torcida que o time está, entre aspas, trabalhando duro. Mas o que a ciência do esporte moderna diz sobre essa perturbação? A gente está falando de um acúmulo de carga alostática. Carga alostática. Opa, traduz isso para quem não é neurocientista, por favor. Claro, claro. Basicamente, é o desgaste gerado pelas respostas crônicas do corpo ao estresse. Quando um time entra numa espiral de frustração, a fadiga mental esgota o córtex pré-frontal. Que é a parte da frente do cérebro. Isso, que é justamente a área responsável por antecipar as jogadas, ler o ambiente e tomar aquelas decisões rápidas em fração de segundo.
Tem estudos que mostram que jogadores mentalmente exaustos perdem milissegundos preciosos de visão periférica e tempo de reação. Caramba! Então, na prática, um atleta não erra um passe de 2 metros de repente porque perdeu a habilidade técnica. Ele erra porque o cérebro dele processou o movimento do adversário uma fração de segundo tarde demais. Tudo por causa dessa sobrecarga cognitiva. Mas espera aí, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui e questionar isso. Manda. Dar quase 4 dias de folga no meio de uma crise de resultados não passa uma mensagem perigosa pra fora? Tipo, não soa como um prêmio para um time que acabou de perder um jogo importante? Porque o torcedor olha pra isso e pensa, poxa, tá faltando cobrança? É um risco de relações públicas gigantesco, sem a menor dúvida. A torcida odeia. Mas do ponto de vista fisiológico e psicológico, é literalmente a única saída viável. Sério? Sim, porque tentar consertar essa perturbação mental forçando mais repetições táticas num cérebro que já está exausto é tipo tentar instalar um software super pesado num computador que já está superaquecendo. Ele vai travar? Ele vai travar na hora. Ao afastar os jogadores do ambiente de pressão do clube até quinta-feira, a comissão técnica está basicamente forçando um reset no sistema nervoso central deles. Essa distância do problema, por incrível que pareça, é a ferramenta de recuperação mais agressiva que eles têm no momento. Nossa, faz muito sentido quando você coloca dessa forma. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto a mente ganha esse respiro forçado de 4 dias, a máquina física dos jogadores conta uma história completamente diferente nos bastidores. É aí que o departamento médico entra em cena. Exato. O boletim médico que a gente tem em mãos traz um choque de realidade gigante. A realidade do DM é clara. Os jogadores lesionados não vão ficar à disposição tão cedo. O Marlon, por exemplo, os relatórios indicam que ele ainda vai iniciar o processo de fisioterapia nas próximas semanas. Ou seja, longo prazo. Longo prazo total. Mas o caso que chama muita atenção, o grande ponto de interrogação, é o Vila Sante. Esse caso é complexo. Muito. Ele está tratando uma lesão ligamentar e a perspectiva oficial é que ele deve avançar para o campo e para as sessões com bola para tentar retornar no fim deste mês. Vamos fazer as contas rápidas aqui. Vamos lá. Hoje é dia 23. Vila Sante tem uma lesão de ligamento. Retornar no fim do mês significa com bola no campo em 7, talvez 8 dias. Eu te pergunto, forçar um retorno no fim do mês com bola não é um movimento de puro desespero da equipe médica por causa da pressão do calendário? Até que ponto essa data FIFA realmente permite uma cicatrização de ligamento ou isso é só um curativo rápido para jogar o cara no fogo? Se conectarmos isso ao panorama geral da medicina esportiva moderna, a gente precisa aceitar uma verdade que é muito contraintuitiva. Qual? No esporte de alto rendimento, a cura total é um mito. Como assim um mito? É que a medicina esportiva não opera na mesma lógica de um hospital comum, sabe? Se uma pessoa normal tem uma lesão ligamentar no dia a dia, o ortopedista vai recomendar repouso absoluto até o tecido cicatrizar perfeitamente, o que pode levar meses. Ficar com a perna para cima no sofá? Isso, gelo e sofá. Mas no futebol de elite, o objetivo nunca é a ausência total de dor ou a cicatrização perfeita de todas as fibras. O objetivo é a recuperação funcional segura para suportar a carga competitiva. Então, basicamente, eles colocam o jogador em campo ainda machucado? De propósito, não machucado a ponto de gerar uma ruptura letal, claro. O risco é calculado, mas o tecido ainda está num processo que a gente chama de remodelamento. Tem um princípio na fisioterapia chamado mecanotransdução. Mecanotransdução. Tá, explica isso. Basicamente, o ligamento precisa de estresse mecânico controlado para que as novas fibras de colágeno se alinhem do jeito certo. Ficar parado na maca recebendo massagem não resolve. Então a questão do Vila Sante não é puro desespero do DM, mas é uma janela de oportunidade quase cirúrgica. Entendi. A pausa da data FIFA não vai curar ninguém por mágica em 7 dias. Ela não resolve um problema inicial como o do Marlon, mas para o Vila Sante, que já está no meio do processo, essa semana sem jogos oficiais permite o que a gente chama de transição ambiental controlada. E o que isso significa na prática? Com a bola rolando na grama. Significa que a equipe médica pode botar o Vila Sante no campo, fazer simulações de mudança de direção
e testar a estabilidade do ligamento num ambiente onde, se ele sentir qualquer fisgadinha, eles podem simplesmente apitar e parar o treino. Ah, não tem a pressão do jogo valendo. Exato. Não tem um adversário tentando dar um carrinho a 40 km por hora na perna dele, não tem 3 pontos em disputa num campeonato, é literalmente um teste de estresse laboratorial. O calendário impõe essa urgência toda, mas a data FIFA oferece a rede de segurança para acelerar esse teste sem expor o atleta ao caos que é uma partida real. O problema de acelerar esse teste de laboratório com o Vila Sante é justamente o que espera por ele por todo o resto do time assim que essa redoma de vírus da data FIFA quebrar. Porque o calendário de abril, cara, Abril vai ser uma loucura. é uma tempestade perfeita. Vamos desenhar esse mapa da insanidade. O fim desse ato é no dia 2 de abril. E o retorno ao Brasileirão não é um joguinho tranquilo. É logo de cara contra o Palmeiras. O líder do torneio. O líder do torneio, fora de casa, na Arena Barueri. Aí beleza, acaba o jogo, dia 5 de abril, 3 dias depois, o time tá de volta a Porto Alegre para jogar em casa contra o Remo. Troca total de cenário. Total, e não para por aí. Na mesma semana a gente tem um acúmulo bizarro com 2 indefinições de data, mas que vão acontecer. A estreia na Copa Sul-Americana contra o Montevideo City Torque. Lá no Uruguai. Sim, viagem internacional. E seguido imediatamente de um clássico Grenal no Beira-Rio. É o pacote completo do caos. Para quem tá ouvindo a gente visualizar o absurdo dessa agenda, é como se você fosse um tradutor simultâneo, tá? Adoro essas suas analogias. Fica mais fácil de entender. Imagina que você tá numa cabine e você precisa alternar entre traduzir mandarim, aí 3 dias depois muda para russo, depois árabe, depois francês. A exaustão não vem só da dificuldade de um dos idiomas. Vem do altíssimo custo neurológico que seu cérebro paga para trocar de contexto de forma tão violenta num espaço de tempo tão curto. É como descansar no acampamento base, sabendo que amanhã você vai escalar o Everest, enfrentando 4 tempestades diferentes. Isso levanta uma questão importante sobre uma área fundamental do treinamento hoje em dia, que é a periodização tática. Como funciona isso nesse cenário? O grande vilão de abril para o Grêmio não é um acúmulo de minutos que os caras vão correr em campo. O vilão é o abismo estratégico que existe entre esses 4 adversários. A carga cognitiva que eles vão precisar para se adaptar a cada um desses modelos de jogo é simplesmente massacrante. Mas como se prepara uma estratégia para 4 adversários tão diferentes de uma só vez? Tipo, essas estratégias não conversam entre si? Não conversam. E é aí que a gente precisa fatiar o problema, que é o que a comissão técnica está quebrando a cabeça para fazer agora. Primeiro ato, Palmeiras, líder fora de casa. Certo. É um jogo de sobrevivência e reação. O Grêmio vai precisar atuar em blocos baixos, com uma exigência altíssima de concentração defensiva para fechar a linha de passe, sabendo que vai ter, 3 ou 4 chances de contra-ataque o jogo todo. A energia mental gasta só para não cometer nenhum erro contra o líder é monumental. Aí o juiz apita o fim do jogo, eles entram num avião, desembarcam em Porto Alegre e enfrentam o Remo 3 dias depois. E aí o roteiro inverte completamente, né? A torcida em casa exige vitória, passa de sobrevivência para domínio absoluto. Exatamente. O contexto vira de cabeça para baixo. Contra o Remo, jogando em casa, a obrigação é ser protagonista. O Grêmio vai precisar fazer ataque posicional contra um time que muito provavelmente vai vir com 10 homens plantados atrás da linha da bola. Aquela famosa retranca. A retranca clássica. Então a virtude principal deixa de ser aquela resistência defensiva do jogo do Palmeiras e passa a ser a paciência criativa para desmontar um ferrolho. Entendi. Se os jogadores entrarem em campo com a mesma adrenalina reativa que usaram contra o Palmeiras, eles vão começar a errar passe bobo por puro excesso de pressa. A troca de idioma que você mencionou na analogia é literal no campo tático. E aí, como se não bastasse, tem a Sul-Americana logo na sequência. Outro voo, dessa vez internacional, passa pela imigração, vai para o Uruguai jogar contra o Montevideo City Torque. E o Uruguai, bom, ele traz um terceiro idioma tático pro bolo. Com certeza, outro estilo de jogo. O futebol de Copas continentais, a Sul-Americana, a Libertadores, envolve uma outra fisicalidade. A arbitragem sul-americana permite muito mais contato físico. O tempo de bola rolando geralmente é menor. A atmosfera no estádio é hostil, catimbeia. É um jogo muito mais brigado, né? Muito. É um jogo de imposição física e, acima de tudo, controle emocional para não cair em provocação boba e tomar um cartão vermelho.
Tá, e aí você sobrevive a tudo isso, jogou contra o líder do Brasileiro em São Paulo, furou a retranque em casa contra o Remo, aguentou a porradaria no Uruguai, pra desembarcar no Brasil e jogar um Grenal no Beira-Rio. É o teste final. É o colapso do sistema. Porque, em um clássico desse tamanho, toda a preparação tática mais sofisticada meio que voa pela janela nos primeiros 5 minutos de jogo. O peso do Grenal é puramente emocional. Totalmente. O tático fica em segundo plano. Não importa se o técnico poupou um jogador no meio da semana, o estresse pré-jogo consome a energia vital de qualquer atleta só pela tensão de que não pode perder para o maior rival de jeito nenhum. Como é que uma comissão técnica monta um cronograma de treino real, sabe, físico, na grama, para abraçar essas 4 realidades em um espaço de uns 12 dias? A dura verdade, e isso choca muito a gente, é que eles não montam. Como não? É fisicamente impossível treinar 4 modelos de jogo tão distintos numa janela competitiva tão apertada. Quando abril começar, o Grêmio não vai treinar. Eles vão simplesmente focar em recuperar os jogadores fisicamente, com gelo e fisioterapia, vão mostrar alguns vídeos dos adversários na sala de preleção e vão para o jogo. Nossa! E é por isso que a nossa análise volta lá para a decisão inicial do Luiz Castro no domingo que a gente falou no começo. Aquela perturbação mental precisava ser zerada com essa folga até quinta-feira. Faz todo sentido agora. Porque quando eles se reapresentarem no CT, o foco principal não vai ser treinar a tática de como vencer o Palmeiras. O objetivo real desses treinos durante a data FIFA vai ser criar um alicerce de resiliência coletiva. É meio que blindar o sistema nervoso da equipe para que eles suportem essa roleta russa de mudanças de contexto sem que o grupo entre em pane. É um exercício brutal de equilibrar pratinhos, né? Você não pode jogar com um time todo reserva contra o líder do Brasileiro, porque é uma goleada afunda o moral de todo mundo para sempre. Nem pensar. Você não pode empatar com o Remo jogando na sua casa. A estreia na Sul-Americana define o tom do torneio inteiro, se vai ser fácil ou um sofrimento. E se você decide poupar jogador no Grenal e acaba perdendo, a crise se instala no clube no dia seguinte, não importa se o time está bem nos outros campeonatos. E perceba como o trabalho do Luiz Castro hoje se afasta muito daquela figura folclórica do treinador raiz que só fica desenhando setinha numa prancheta no vestiário. O futebol mudou muito. Demais. Hoje um técnico de elite opera quase como um cientista de dados e um psicólogo comportamental, tudo ao mesmo tempo. Ele olha para os níveis de fadiga mental, analisa a densidade insana dessa tabela de abril e entende que a verdadeira batalha não é tática. Ela vai ser vencida ou perdida com base na estabilidade emocional e nessa flexibilidade cognitiva dos atletas. É muito mais mental que físico. Exatamente. Puxar o freio de mão agora, dando folga para todo mundo, é literalmente o único jeito de evitar que o carro capote na primeira curva de abril. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? A gente destilou aqui as declarações da comissão, os prazos mega exprimidos do DM com o Vila Sante e a insanidade dessa tempestade de calendário. O grande aprendizado acho que transcende totalmente o campo de futebol. Sem dúvida. Vai muito além das 4 linhas. O esporte de alto rendimento hoje é um laboratório gigante de gestão de crises operando em hipervelocidade. A pausa da data FIFA, que para o torcedor parece um alívio ou umas miniférias, na verdade é como uma equipe de mecânicos de Fórmula 1 correndo para trocar os pneus e apertar os parafusos de um motor que está fervendo. E de um carro que não tem permissão para desligar. Exato, porque a pista logo em frente não tem área de escape. A equipe técnica do Grêmio precisa calibrar o mental, tem que aceitar esses riscos biológicos calculadíssimos com jogadores como Vila Sante e, basicamente, cruzar os dedos para o cérebro do elenco suportar a troca de contextos. Isso mostra de forma cristalina que aquela performance visível que a galera assiste no dia do jogo pela TV é só a ponta minúscula de um iceberg. Um iceberg que é construído sobre pilares invisíveis de recuperação. E o principal desses pilares, como os relatórios de hoje provaram, é a sanidade mental coletiva. E levando esse para além do esporte, para quem está ouvindo a gente, o valor inegociável da pausa é algo que reverbera em qualquer cenário de alto desempenho. Pode ser uma equipe montando uma startup de tecnologia com um prazo de lançamento irreal,
Ou time de cirurgiões no hospital de trauma operando no limite do estresse. Perfeito. Ou o setor corporativo lidando com uma queda de faturamento no fim do mês. Os picos de demanda extrema, eles vão chegar. Isso é um fato. Abril sempre chega, para todo mundo. A conta sempre vem. Sempre vem. Mas ter a inteligência estratégica de impor um limite, parar as máquinas de propósito para processar as frustrações e limpar essa perturbação da cabeça, não é um ato de fraqueza. Não é preguiça e não é conformismo. É um pré-requisito biológico mesmo para alta performance. Ninguém começa a escalar a face mais perigosa de uma montanha sem passar vários dias se aclimatando e regulando a respiração lá no acampamento base. Tentar ignorar esse desgaste acumulado, achando que dá para levar só na força de vontade e na motivação daquelas palestras superficiais, é a receita mais rápida para o colapso sistêmico. A fisiologia e a neurociência não perdoam. E para a gente encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo baseado em tudo que a gente vasculhou nessas fontes hoje. A ciência do esporte, ela atingiu um nível quase que assustador de precisão, né? Demais é métrica para tudo. Tudo. A gente sabe que se a comissão técnica quiser medir o desgaste físico do Vila Sante ou de qualquer outro atleta no treino de quinta-feira, eles vão olhar para um sensor de GPS pequenininho nas costas do jogador. E ali eles têm tudo. Velocidade, impacto. Exato, eles veem exatamente quantos piques de alta intensidade ele deu, a distância total percorrida, se a carga de peso foi assimétrica nas pernas. Eles podem até dar um furinho na orelha do atleta para colher sangue ali na hora e medir enzimas que indicam as microlesões musculares com uma precisão decimal. A fadiga física virou matemática pura. Tem um número, tem uma cor num gráfico apontando vermelho, amarelo ou verde, mas é a mente. Aí que tá o mistério. É isso. Se a montanha que o Grêmio vai escalar em abril exige tanta estabilidade emocional para encarar o líder, paciência para furar a retranca, força para o choque físico no Uruguai e blindagem para a panela de pressão de um Grenal, como um clube realmente consegue medir se o desgaste mental se foi? Não tem um GPS pro cérebro, né? Não tem. Como o Luiz Castro tira um raio-x da confiança do elenco para atestar que a tal perturbação que ele mesmo diagnosticou no domingo foi completamente curada nessa folga de 4 dias. Fica aí o questionamento sobre esses limites invisíveis da mente humana sob pressão extrema. O corpo físico a gente domou com a tecnologia. Sim, tá mapeado. Mas a resiliência psicológica diante do caos contínuo ainda é o nosso grande território inexplorado. E talvez seja sempre o verdadeiro fator de desempate no esporte moderno. É aquela única variável que nenhum algoritmo conseguiu mapear por completo até hoje. Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Até a próxima análise profunda. Até lá, pessoal.